Olá, meus amigos e minhas amigas, uma boa noite a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e vamos em busca de uma proporção mais larga e de amplitude para este canal, fortalecendo as plataformas digitais. Deixe o seu like, o seu parecer e sempre vamos em busca do fortalecimento que encurtam distâncias mediante informações. Meus amigos, boa noite. Lula diz que o orçamento público mais uma vez não fechará em 2024. Mercado é muito ganancioso. As declarações estapafúrdias de um governo despreparado para gerir a uma política econômica liberal, querendo de alguma forma deturpar tudo que se foi feito para consertar essa nação, que ao longo de décadas e diferentes regimes políticos enfrentou problemas com crises internacionais, dívida pública, e mesmo assim ainda é um país muito satisfatório para quem quer explorar riquezas por saber do tamanho desse continente em forma de pátria desde o período de seu descobrimento. Enquanto o governo muito gasta, maiores atrasos se tem na distribuição de bens e serviços de alta qualidade para tornar esse país a potência que o seu povo merece, para ter mais oportunidades de emprego e, acima de tudo, retomar o seu processo de crescimento e industrialização, visando de alguma forma fortalecer cada vez mais o reformismo e o seu IDH acima de tudo. Então, eu penso da seguinte maneira: à medida em que o governo não consegue fechar o orçamento, com base em que o Banco Central vai reduzir a taxa básica de juros, com o que lastro ou garantia econômica se o país está com os impostos cada vez mais elevados e nada é atrativo para os respectivos investimentos? E além de tudo, só existe uma forma de você jogar a taxa de juros para baixo e estimular investimento na economia: criar-se uma base sólida e, acima de tudo, não só viver de especulações, mas apresentar a realidade. E muitas das vezes os criadouros de discursos de vitimismo dizem que os metacapitalistas vivem de especulação. Mas eu pergunto a vocês: os propósitos da esquerda progressista com relação à economia não são fraude contra o mercado, contra quem investe dinheiro para que a economia prospere? É natural que, se esquerdistas raízes assistirem esse vídeo, poderão dizer em todas as suas formas que bolsa de valores, mercado, não está preocupado com a população mais pobre, mas sim com seus próprios interesses especulativos. Mas à medida em que a empresa está criando mecanismos de receita, ela está valorizando de forma lastreada as suas ações na Bolsa de Valores, tornando seus investimentos mais seguros e, acima de tudo, tornando aquela bolsa que lastreia a ação dessa empresa mais atrativa e, como consequência, quem nela opera recebe mais pela sua taxa de corretagem. Não cria especulações falsas para favorecer determinados grupos privilegiados e depois fecharem suas portas, como fazem muitas empresas que criam fraudes de processo falimentar, e empresas essas que, ao longo dos anos, receberam ajudas de muitos diversos governos socialistas que tiveram nesse país após o período do regime militar, onde nós hoje colhemos os frutos desse período perdido
na falta de diversificação da economia, na dependência real das commodities e na queda desenfreada do crescimento econômico e de uma inflação com total descontrole, apenas sendo segurada de forma remediada com algumas medidas econômicas de maquiagem sem metas ideais e, quando necessário, para favorecer os interesses fiscais de pedaladas dos mais diversos governos, cancela-se empenhos e cria-se um falso superávit. Isso é um fator dos inúmeros que mostram que o Brasil não tem capacidade de jogar a taxa de juros lá para baixo devido à incompetência fiscal. Não queira chamar o mercado de ganancioso. O mercado, ele quer liberdade para investir e abrir a economia para o resto do mundo. O mercado não quer só especulações. O mercado quer que as especulações deem resultados. E quando elas dão resultados, empregos são gerados e, acima de tudo, dinheiro circula na economia de forma mais sustentável, tornando a sua moeda mais atrativa, com maior lastro e controle real de bens e serviços. A produtividade, a concorrência e, acima de tudo, o compromisso ideal com a probidade, o reformismo no que se refere a cortar na própria carne, fazer os contingenciamentos necessários e bater metas estratégicas para investimentos, faz com que o país cresça e, com isso, se distribua a renda de forma contínua. Afinal, não se trata de pegar dinheiro emprestado, mas sim de criar mecanismos próprios. No governo militar, tivemos muito investimentos. A diferença foi que muitas empresas estatais foram criadas e isso acabou inchando a despesa pública e, como consequência, o crescimento da dívida foi inevitável e em nenhum momento ela foi devidamente paga. Para se contabilizar de fato, o maior período que se pagou juros da dívida pública foi no governo Jair Messias Bolsonaro. E se teria pago muito mais se não fosse a pandemia e todas as conjunturas globais que atrapalharam a probabilidade e projeção do Brasil para o seu crescimento, tolhido pelo velho sistema que é deturpador, burocrata e que fecha a economia, que não deseja fortalecer os seus principais pontos estratégicos, para que, a partir das suas diversificações e maior projeção em cada região, seja investido de forma individual, visando formar assim um só Brasil no Pacto Federativo pelos municípios. Esse governo confederado, que busca sua base fragmentada, aluga a sua bancada através da distribuição de propina, hoje renega até mesmo o orçamento secreto, pois afinal utiliza do mesmo como finalidade, distribui adicionais além das emendas. As emendas são verbas legais que são repassadas para os deputados para que eles possam investir em políticas estratégicas em suas bases eleitorais. Isso não se trata de propina, de verba carimbada, que é fundamental para o desenvolvimento de uma nação e, dessa forma, recursos cheguem na proporção ideal para estados e municípios. E, além de tudo, podemos hoje visualizar o seguinte, que a direita conservadora continua com seu movimento cada vez mais forte. E a esquerda, por si só, ela por muitas vezes busca renegar o próprio Lula, porém se vê na necessidade de unir-se novamente ao mesmo para não perder a sua projeção com o nome ainda considerado mais forte entre os demais da própria esquerda. O PSB, por sua vez, ora tenta ser terceira via, ora tenta ser coalizão. Isso poderá acarretar num PSD como uma nova base do blocão pró-centrão,
uma vez que não houve cumprimento dos acordos Dilma-Kassab quando a mesma foi impeachmentada pelo MDB. E isso pode levar a um quadro político de nova ceia entre PSD, União Brasil, progressistas e republicanos, com o intuito de formar a base do novo centrão paralelo ao MDB e assim criar um bloco partidário de federação entre as quatro maiores bancadas independentes e assim criar uma base de coalizão junto ao PL, visto que a popularidade de Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo é gigante, Kassab vem acompanhando e os demais blocos, por vias de competência, assim o farão no que se refere a constituir novas projeções políticas do futuro, onde, dentro dessas possibilidades cabíveis, da direita conservadora é que estão nascendo os principais caciques políticos, visto que os seguidores e discípulos que não traíram seus preceitos e princípios estão a favor da economia liberal, onde o grande mestre dessa prosperidade, que mostrou a realidade do Brasil e hoje se sente as consequências com o retorno da esquerda, tem por seu nome Paulo Roberto Nunes Guedes. A verdade está sendo mostrada em maior proporção a cada dia. A polêmica do resultado das eleições, somado à falta de governabilidade e à desestrutura que existe dentro da política macroeconômica desse governo e da necessidade de investimento na mídia social para propagar verdades sobre suposto lastro de popularidade, significa um desespero eterno e tentar transformar em discurso de ódio o que é uma insatisfação por não se conformar com alguns fatores que desmontaram um período de reformulação do judiciário brasileiro que estava passando por um processo de ressurgimento e de novo tipo de credibilidade que foi retrocedido pelos atos mais insanos de figuras extremamente suspeitas ligados aos mais diversos quadros políticos que corrompem o caráter político institucional. Queremos um país livre, um país com mercado amplo, infraestrutura, investimentos e, acima de tudo, conclusão de projetos estratégicos com gastos públicos controlados, inflação dentro da meta ou abaixo da meta, com crescimento econômico. Não queremos estagflação e nem queda forçada da inflação mediante estagnação da economia e juros altos. Queremos transparência fiscal para que a flutuação do câmbio mostre que o Brasil é de fato um país sustentável sem intervenção direta do governo. Abrir a economia para o livre mercado, para que dessa forma se tenham maiores oportunidades de capacitação profissional. Constituir investimentos estratégicos em cada área, como estava se fazendo, desburocratizando e utilizando da era digital para fins de modernização, abrindo as portas para que as telecomunicações sejam fundamentais para a abertura da economia mundial, tornando esse país uma referência, é um dever do novo liberalismo descentralizado, com anti-independência de capital, tornando o Brasil parceiro das grandes potências e estando no topo dessas grandes potências com competitividade real e, acima de tudo, de forma descentralizada, com menos Estado, mais economia, variação patrimonial, superávit nominal justo, fechamento das contas públicas, lastreamento da moeda e, acima de tudo, aumento para todas as categorias de trabalhadores de acordo com a produtividade das riquezas e, acima de tudo, tornando o mercado mais amplo e mais competitivo,
com mais produtividade, abundância, exportação, comercialização, menos Estado, menos pastas ministeriais e alianças pragmáticas de fins técnicos para fazer valer os grandes resultados na economia, onde os juros podem cair de forma natural pelos méritos conquistados sem especulações antes de plantar a semente ideal do futuro. Uma noite maravilhosa a todos e que Deus acompanhe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.